adorar o Senhor. Entre nas águas, há um rio fluindo, há um rio fluindo. O Senhor nos convida a entrar nas águas profundas, nas águas em que não se pode nadar, não se pode andar, não se pode ter controle. As águas do Espírito. Santos, santos pro Senhor, santos pro Senhor. Sua eterna beleza. Sim, Pai. E Arabashikara. Adore Ele. Fascina os meus dias. E Shabakara. Ai, doce meus lábios. Seu nome, seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Aleluia, Senhor. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Santos com o Senhor. Os segredos de Deus e o seu saber. Procurei. Vamos que entre nas águas. Eu segui sua voz. Deixa que ele pegue essa tarde. Deixa que ele flua, deixa que o leão ruja. Deixa que a presença te tome. Ei! Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Tudo que Deus gosta de nos dar.
Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Sim, sim. Expressa para nós, Senhor. Nos leva até a sexta-feira, Senhor. Nos leva para aquela tarde, Senhor. Nos leva para aquele dia, Pai. Como trevas, como choro e lamento. O Cordeiro foi imolado. O Cordeiro de Deus. Ah, Senhor. A beleza revelada do Pai, Cristo, Cristo, entre as águas de Deus há um fluir, oh Senhor, obrigado, Senhor. Sim, Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. Vamos lá, querido. Não seja um espectador. Uma ferida de fome por ti, fere meu coração. Uma ferida de sede por ti, e
ensina-me a amar e a suplicar, até que o Senhor venha. Dê-me no coração uma ferida de fome por ti. Fere meu coração uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor, até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Diante do seu altar, diante do seu altar. Uau! Glória, glória, glória ao teu nome, Jesus. Sabe, ontem eu vivi um dos dias mais importantes desses últimos tempos. Fui convidado para levar uma palavra para a turma da parte da manhã lá na escola Caim. Ao todo foram 300 pessoas. O auditório encheu uma vez, depois encheu a segunda vez. E aí Deus prepara as coisas. Pouco antes de começar, todos saíram da sala, eu fiquei sozinho. O som estava ajustado. Eu botei uma adoração ali na tarde, fiquei orando. Fiquei ali adorando ao Senhor, aquele ambiente se encheu da presença do Senhor. O ambiente ficou impregnado da presença de Deus, as crianças entraram. E aí, queridos, o desafio era simples. Eu tinha 20 minutos para pregar o que eu vou pregar aqui em mais de uma hora. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E começando com o Cordeiro da Páscoa, encerrando com Jesus, o Cordeiro de Deus, passando pela natureza pecaminosa do homem, pela incapacidade do homem de se aproximar do Senhor, e falando que Jesus era o único caminho, a única solução para crianças, para adolescentes. Mantê-los atentos, não dispersos. Mas Deus foi tão bom que nesses 20 minutos levei a palavra, fiz o apelo. Depois voltei, cantei com eles e falei sobre a ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. E aí, querido, ao todo, eu estava aqui parado agora sentando, de 300 pessoas, mais de 70 receberam a Cristo. 25% das pessoas que ouviram a palavra receberam a Cristo. E você vê crianças, professores atentos, de boca aberta, ouvindo, crianças chorando, recebendo a Cristo, dizendo: alguma coisa me encheu na hora da oração e eu senti vontade de chorar. E você vê, querido, que
O Evangelho é tão simples, e as pessoas estão tão sedentas. E glória a Deus pela oportunidade de estar ali, de poder ser um instrumento do Senhor. Logo mais à noite eu vou estar lá numa outra congregação para falar sobre esse mesmo assunto. Nós louvamos ao Senhor, que nós possamos entender o que aconteceu naquela tarde de sexta-feira. Quando o dia encerrou, querido, o túmulo estava fechado. Houve lamento, houve choro, houve lágrima, houve escuridão. As mulheres ao pé da cruz, João acompanhando aquelas mulheres. A notícia não era agradável, mas era o propósito do Senhor. Amém? Senta aí, querido, nós vamos seguir depois adorando. Boa tarde para quem eu não vi. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Hoje nós falávamos sobre, ali na mesa com a família, nós falávamos sobre tradição, sobre tradição de família, sobre ritual de família. Qual é o seu ritual na Sexta-feira Santa? Qual é a tradição da tua casa? Quando eu estava preparando o almoço, eu lembrei de uma tradição que a gente tinha lá na minha casa, na casa dos meus pais. A mãe preparava um peixe, peixe escabeche. Quem já comeu? Quem já comeu? Olha, eu não sei como é que era o que você comia, mas o que a mãe fazia era extraordinário. Só o meu irmão Carlos sabe fazer. E eu lembrei daquilo e comecei a chorar. Tradição de família. Qual é a tradição que você tem? Então a nossa tradição era sentar à mesa. A mãe colocava em vidros de conserva, sabe aqueles grandão assim? E ela fazia 6, 7, 8, porque a família lá era grande. E a gente comia no dia da Sexta-feira Santa. O nosso almoço era o peixe escabeche, pão e suco de uva. Só isso. Na casa a gente tinha essas loucuras assim. Tinha um dia que era só canjica, tinha um dia que era só escondidinho de mandioca. Enfim, e a gente então celebrava ali a sexta-feira, conversando com a família, lembrando daquela sexta-feira. E é muito importante a gente ter em família tradições, rituais de família, orar, sentar à mesa, ninguém come sem os outros chegar. A gente aprendeu isso em casa, todo mundo sentava junto à mesa, todo mundo esperava, ninguém se servia antes de orar. E hoje nós estamos sentados à mesa de novo. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Hoje nós vamos comer do pão e beber do cálice. Vamos começar então? Vamos devagarinho. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João 1, 29. E aí, queridos, quando eu recebi o convite, uma semana mais curta, feriado, eu estava com a agenda cheia, eu recebi o convite, terça-feira, e aí eu pensei, e agora? Vou trabalhar e ganhar dinheiro, ou vou para a escola? Aí eu lembrei que eu não fui chamado para ser piscineiro, nem artesão. E olha que Deus me dá habilidade para essas duas coisas.
Eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para pregar a palavra, eu fui chamado para ser um profeta nesse tempo. Então eu abri mão da minha agenda e fui lá. Fiz, minha mãe veio lá, para sair às 10, sair às 11h30. Mas com aquele sentimento assim, uau, é isso, Jesus, pode me chamar mais vezes que eu vou. O meu lugar era lá. Era lá. E eu lembro que alguns meses atrás eu disse para o Senhor: se o Senhor quiser que eu pregue o Evangelho do Reino, é só me mandar convite que eu vou para onde? O convite chegar e eu vou, Senhor, seja o que for. E os convites chegam. E eu não me recuso, porque eu sei que é o Senhor que está por dentro. Amém? Amém. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, 29. Depois do 35 ao 37. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No verso 35. No dia seguinte, os dois versículos começam dizendo exatamente isso. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, ele disse de novo: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Os 2 discípulos de João, os 2 alunos de João. O discípulo era um aluno. João era um mestre que tinha seus discípulos, e Jesus era o mestre que foi organizado depois dos seus discípulos. Quando João Batista apresenta Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus, esses homens logo param de seguir João Batista e começam a seguir Jesus. Queridos, eu não sei se você entende, mas a nossa fé, a fé cristã, a base principal da nossa fé, os fundamentos principais da nossa fé, eles estão sendo comemorados nesse final de semana. Aleluia. A morte e a ressurreição de Cristo. Esses 2 eventos que acontecem nessa época, que a gente lembra, que a gente relembra, que a gente mergulha o coração, que a gente se volta para o Senhor, eles são os fundamentos principais, as bases principais da fé cristã. Não existiria a fé cristã se não houvesse a morte e a ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, nada disso teria qualquer validade. Então, o que acontece nesses dias, o que nós comemoramos hoje é lamento, é tristeza, é dor. Eu não lembrei de colocar ali para você ficar assistindo as cenas do filme da Paixão de Cristo. Tem ali onde ele é espancado, onde ele é levado para a cruz. Mas esse é o dia para isso mesmo, querido. Para a gente olhar para a tarde de sexta-feira e lembrar que tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que Jesus sofreu, tudo aquilo que ele experimentou foi por nós. Toda a ira de Deus que veio sobre ele, toda a ira de Deus que era para mim e que era para você, ele recebeu sobre si. Então, para a gente entender por que ele é o Cordeiro de Deus, a gente precisa entender o que tem a ver um cordeiro com a Páscoa. Porque na cabeça de muitas pessoas a Páscoa é uma festa desses dias, dessa época, uma festa contemporânea. Mas não é. A Páscoa ela já é comemorada há mais de 3.500 anos. A Páscoa passou a ser comemorada 1.300 anos antes de Cristo. E quem criou, vamos dizer assim, quem
assim. Quem instituiu a Páscoa não foi nenhum rei, não foi nenhum faraó, não foi nenhum líder, não foi nenhum estadista, não foi nenhum religioso, não foi nenhuma religião que inventou a Páscoa. A Páscoa ela foi instituída pelo próprio Deus. Aleluia. O próprio Deus instituiu a Páscoa, porque a Páscoa fez parte dos eventos marcantes que o Senhor realizou para tirar os hebreus da escravidão do Egito. Ela marcou a vinda da última praga, a praga que veio para julgar o último Deus dos egípcios. Eu não sei se você sabe, cada uma das pragas que veio sobre o Egito, e foram 10, cada uma delas confrontava uma das entidades, uma das deidades, um dos deuses dos egípcios, cada uma delas. A praga das moscas, a praga das rãs, a praga das trevas, a praga das úlceras, a praga das trevas densas que se podia tomar pela mão, a praga das águas que se tornaram sangue, e por fim a praga da morte dos primogênitos. Deus julgou cada um dos deuses do Egito. Eu sei, querido, e já falei talvez alguma vez sobre isso, existe propósito de Deus em tudo. Tudo Deus trabalha por propósito. O propósito do Senhor, quando Ele tira o povo de Israel, Ele tinha duas funções. Primeiro, libertar os hebreus, que ficaram 430 anos na escravidão. Gerações nasceram e morreram no tempo de escravidão. Gerações nasceram e morreram esperando por uma libertação. Gerações clamaram ao Senhor e inundaram os céus e a terra com suas orações e com sua lágrima. Gerações esperavam e ansiavam que Deus um dia os tirasse daquele jugo de escravidão. Então, quando Deus ele chama Moisés, ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o que os seus exatores têm feito, eu mesmo vou descer para libertá-los. Deus mesmo vai descer para libertá-los. Mas não foi Moisés, não, foi Deus que desceu lá. Moisés foi só um instrumento. Então Deus tinha dois propósitos. O primeiro era libertar o povo de Israel. O segundo era trazer juízo sobre os egípcios. Irmãos, o propósito de Deus era libertar, mas Deus também, quando Deus realiza o seu propósito, o propósito de Deus era levar Cristo para a cruz, mas é que os homens que se envolveram na sua morte, Deus ia trazer juízo sobre eles. Então o propósito de Deus era libertar os hebreus, sim, mas o propósito dele também era trazer juízo sobre o Egito. E Deus trouxe juízo sobre os deuses do Egito. E por fim, a palavra de Deus, ela diz assim, é algo assim muito tremendo. O faraó decide liberar o povo de Israel. Naquela manhã, ele decide liberar o povo de Israel. A festa, a celebração da Páscoa consistia num jantar, numa refeição. Essa refeição tinha ervas amargas para que eles lembrassem do tempo de escravidão. Havia outros elementos, havia o pão sem fermento. Havia o pão sem fermento porque significava que havia pressa. Eles não podiam ficar esperando, então o pão era sem fermento. Eles comiam de pé, ninguém sentou para a mesa para comer. Eles comiam de pé, esperando que Deus dissesse: vão. As famílias se reuniam, as famílias que eram pequenas juntavam-se com outras famílias e elas se sentavam, elas ficaram à volta da mesa. E o prato principal daquela celebração da Páscoa era o cordeiro que foi morto. O sangue era colhido e era colocado na porta, no marco da porta onde eles estavam reunidos. E nenhuma casa podia ficar sem a marca do sangue, porque o anjo da morte, o juízo de Deus viria sobre o Egito, e o anjo da morte passaria por todo o Egito. Mas no lugar onde estavam os hebreus e onde havia o sangue, o anjo da morte passava e não entrava naquelas casas. Em todo o tempo Deus está sinalizando: o cordeiro vai morrer, o seu sangue vai ser derramado,
O sangue do Cordeiro será para proteção, para salvação. Então eles reuniram-se naquela noite para celebrar a Páscoa. Pela primeira vez, sentaram-se e comeram aquele jantar, aquele cordeiro assado, preparado. Nada podia sobrar, a não ser os ossos, cada nervo, toda a carne, tudo tinha que ser consumido, tudo tinha que ser consumido. Então, quando clareou o dia, quando amanheceu, o anjo da morte havia passado sobre o Egito, Deus liberou o povo de Israel e disse: agora vocês vão. Agora vocês vão sair. Faraó deu ordens para que eles saíssem, mas Deus ainda não havia terminado o seu juízo. E a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Você conhece gente ruim? Será que você nunca pensou que é Deus que endurece o coração dessa pessoa? Será que você nunca pensou que é Deus que endurece o coração dessa pessoa, que Ele está tratando de alguma forma dessa pessoa? Pois Faraó, o seu coração endureceu. Chorou a morte do seu filho. Desde o palácio, em todas as casas do Egito, houve mortes, primogênitos morreram nas casas, nos estábulos, em todo lugar os primogênitos morreram. Houve um lamento em toda a terra do Egito. Enquanto eles choravam no Egito, o povo de Israel estava celebrando a sua libertação. Eles saem, você sabe o que acontece. O exército egípcio vem atrás. E alguns dizem, enquanto Deus estava segurando as águas por ordem, por pedido de Moisés, as águas ficaram afastadas. Quando Israel terminou de passar, e agora quem tinha que segurar eram os deuses do Egito, eles não conseguiram segurar, e todo o exército do Egito morreu afogado. Nenhum deles sobrou. Todo o exército morreu. Deus estava finalizando o juízo sobre o Egito. Por isso que Jesus diz assim: dura coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Por isso que Jesus diz: é melhor que um homem amarre uma pedra sobre o seu pescoço e se lance ao mar, do que espere o juízo de Deus. É terrível. Então temos ali a primeira Páscoa. Temos um cordeiro. Mas o que tem a ver esse cordeiro da Páscoa lá de 3.500 anos atrás com Jesus? Depois dessa Páscoa, quando foi instituída a lei de Moisés, o cordeiro passou a ser sacrificado também. Em Números capítulo 6, verso 14, a palavra de Deus ela diz que o cordeiro seria sacrificado para a remissão de pecados, para expiar os pecados. Números 6, 14, ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, para oferta pelo pecado, e um cordeiro sem defeito, por oferta pacífica. Então agora, quando alguém pecava, quando alguém falhava, quando alguém transgredia, ele precisava ir ao templo, ir ao tabernáculo, porque não havia templo. O tabernáculo era uma tenda de couro que era montada e desmontada conforme eles iam marchando no caminho. Depois se estabeleceu em Jerusalém uma tenda de couro. Quando alguém pecava, em toda a nação precisava ir até o tabernáculo, confessar o seu pecado diante do sacerdote. O sacerdote, então, aquela pessoa trazia o cordeiro para ser sacrificado. O cordeiro era sacrificado e morto para a expiação dos pecados. Então, queridos, imagine quantos na vida, durante a vida de uma pessoa, quantas vezes alguém precisava sacrificar um cordeiro, quantos cordeiros precisavam morrer ao longo da vida de uma pessoa. Aquele sacrifício era ineficaz. Ele não resolvia definitivo o problema do pecado. Ele não resolvia em definitivo o problema do pecado, porque não resolvia o problema do pecado. O problema do pecado era algo que nós homens não tínhamos como resolver. Nós, seres humanos, não tínhamos como solucionar o problema do pecado, da nossa natureza pecadora, do nosso pecado que nos afasta de Deus, que nos distancia de Deus, conforme diz Isaías. O nosso pecado cria um muro, uma parede entre nós e Deus. Não havia como resolver isso, não havia como solucionar isso. E quando Jesus ele fala sobre o perdão de pecados, quando Jesus ensina sobre salvação, ele diz uma frase que muitos distorcem. Jesus diz: o que
que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando Jesus fala isso, ele não está dizendo assim: ah, Maurício, Deus vai te dar uma Ferrari, porque aí o Maurício vai dizer: não, uma Ferrari é muito caro. Não, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Não é isso que Deus está falando. O que Jesus está dizendo é que para nós não havia um jeito de resolver o problema da salvação. Nós continuaríamos sacrificando cordeiro após cordeiro, cordeiro após cordeiro, e o problema do pecado não seria resolvido. Então o que Jesus diz: o que o homem não consegue fazer, o que é impossível para o homem, será possível para Deus. Ou seja, quando Abraão leva o seu filho até o lugar para sacrificar, o tempo inteiro o menino pergunta: pai, cadê o cordeiro? Pai, onde está o cordeiro? O que Abraão respondia? Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá o quê? Deus proverá para si o cordeiro. Pai, onde está o cordeiro? Deus proverá o cordeiro. Também é distorcido por muitos. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão está lá apresentando o menino, quando ele vai por fim dar o golpe final que vai tirar a vida do menino, Deus diz: para aí, Abraão. Eu vejo que você é temente, enfim, Deus fala com ele. E Abraão se vira e havia o que? Um cordeiro preso pelos seus chifres. Deus proveu um cordeiro. Qual era a finalidade desse cordeiro de Deus? Para que o propósito do Senhor viesse. O cordeiro que seria morto para a salvação dos homens. Então agora, eles estão matando cordeiros, eles estão sacrificando cordeiros, eles estão levando esses animais à morte, mas o problema do homem, da natureza pecadora, não era resolvido. Mas Deus estava provendo para si o cordeiro. Aleluia. Você está entendendo? Deus estava provendo para si o cordeiro. E no momento certo, como ele apresentou o cordeiro para Abraão, ele iria apresentar um cordeiro que seria também morto para perdão dos nossos pecados. Então o tempo passa. 1.300 anos se passam. 1.300 anos Deus foi costurando em toda a história, no momento certo, quando ele enviaria o seu filho. O apóstolo Paulo ele diz: enquanto veio a plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava perfeito no plano e no propósito de Deus, havia um único governo na terra que governava sobre todos, o governo romano. Tudo estava preparado, tudo estava certo. Os homens ansiosos por salvação, Israel clamando por salvação, a palavra e a mensagem de que haveria um Messias que seria enviado, incendiava o coração da nação. Eles na verdade esperavam por um estadista, mas esperavam por um Messias. Quando tudo estava pronto, no plano de Deus, sabe como uma família prepara o enxoval de uma criança? Como se prepara o enxoval de uma criança que vai nascer? Se arruma a caminha, se arrumam as vestes, o quarto é preparado. Quando nós recebemos a notícia que nós iríamos ser pais, nós preparamos um quarto, nós decoramos aquele quarto, nós mobiliamos aquele quarto. É verdade que a notícia é que seria um menino, esperamos o menino, esperávamos o menino, saímos de casa para receber o menino, mas seria uma menina. Mas a verdade é que quando alguém está esperando um filho, tudo é preparado. Você está entendendo? Aí quando a criança nasce, irmão, tudo está pronto. Tudo está preparado. Deus fez assim. Deus preparou todas as coisas. E aí vem Jesus. Jesus nasce. Herodes tenta matar porque ele quer impedir que o lobo venha, assuma o poder. Há um silêncio. Eles procuravam, pensavam que Jesus estava morto. Diabo no inferno inteiro procurando: cadê o menino? Onde está o menino? Ninguém sabia onde está o menino. Deus manda o menino para se esconder no Egito. Eita coisa. Deus manda o menino para se esconder no Egito. E aí aparece João Batista. Cada vez que surgia alguém,
O diabo pensava, esse aí que é o cara. E aí começava a conversa, esse aí é o Messias. Esse aí é Elias, porque a palavra de João Batista é uma palavra tão dura, era tão facão, sem cabo, que nem era Elias. João Batista não levava ninguém para combate, as pessoas saíam para ouvir João Batista. E ele dizia, quem disse que vocês vão ser salvos, raça de víbora? Quem disse que vocês vão ser salvos? Quando os soldados iam para ouvir, ele dizia, não cobrem mais do que vocês devem. Quando vinham os cobradores de impostos, ele dizia, deixe de extorquir as pessoas. Ninguém ouvia meia palavras de João Batista, irmão. Sabe, recentemente um pastor foi exonerado da sua função, porque as pessoas ele era muito grosso, ele falava assim muito duro com as pessoas, porque as pessoas querem ouvir um coach, não querem ouvir o Evangelho. Então João Batista, quando surgiu, ele disse, esse é o Cristo. E aí João Batista disse, não, eu não sou o Cristo, não. Eu não posso nem desatar as sandálias dele. Eu não sou ninguém, eu sou uma voz do deserto. Eu sou uma cana que balança com o vento. Eu não sou ninguém, eu não sou o Cristo. Mas um dia ele vem. E aí um dia está lá João Batista, batizando as pessoas. As pessoas vinham ao deserto, caminhavam horas e horas para chegar no deserto, às margens do Rio Jordão, para ouvir as mensagens duras de João, e ouvir a palavra, entender a palavra, e buscar o batismo de arrependimento, e formavam fila nas águas, nas margens do Rio Jordão, para serem batizados. E aí um dia está lá João 29, está lá João. E aí vem Jesus. Eita, Jesus vem. E quando Jesus vem para descer as águas do batismo, antes de entrar nas águas, João aponta para ele. E aí João faz a maior declaração. Ele apresenta uma das revelações mais tremendas do reino de Deus. João Batista aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eita glória! As pessoas se olharam, imaginam o inferno assim se movendo. Que é isso? Onde? Cadê ele? Onde que está ele? Está lá ele. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus entra nas águas. Ele é batizado. O Espírito Santo vem e pousa sobre ele como uma pomba. É um tanto de evento que acontece, irmão. É João Batista dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus. Desce o Espírito Santo na forma de uma pomba. De repente do céu se ouve uma voz. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Foi mais ou menos assim, querido. Eita, agora eu chapei com isso. Você imagina que você está nas tardes do Rio, você vai para um culto simples, normal, de uma sexta-feira, e aí Jesus aparece. O que acontece um negócio desse, irmão? Toda atenção se volta para Jesus. João diz, não, é você que tem que me batizar. Jesus deixa assim mesmo que tem que ser, João. Me batiza aí. Jesus é batizado, sai das águas. No dia seguinte, de novo, Jesus passa por lá. E João aponta de novo, para quem não estava no culto anterior. Para quem não estava no dia anterior, João aponta de novo e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus vai para ser tentado no deserto. Acho que foi essa semana que eu postei. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser tentado. E foi o diabo que levou Jesus ao lugar mais alto e ofereceu toda a glória do mundo. Nem tudo que é bom é Deus que oferece. E nem tudo que é ruim é o diabo que oferece. Deus ofereceu para Jesus para ser tentado no deserto. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Aí agora, João, na sua simplicidade, o homem que se vestia de pele de camelo, que comia mel e gafanhoto, o homem que abandonou, o homem que deveria ser o
sumo sacerdote pela linhagem, o homem que tinha que estar no templo e que deveria estar lá celebrando, porque ele era da linhagem de Arão. Esse homem vai viver no deserto, longe da sociedade. Sai da vida e sociedade para viver no lugar. E as pessoas saíam da igreja point, da igreja que era o ponto de luxo, um lugar em que todos os religiosos gostavam de ir, lá em Jerusalém. As pessoas deixavam de ir lá no centro da cidade e caminhavam pelo deserto para ir ouvir João. Para ouvir João dizer: vocês são raça de víbora. Para ouvir João dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Era todo dia. Chegava no culto, era arrependei-vos. Chegava no outro culto, era arrependei-vos. Chegava no outro culto, muda a mensagem de João. Não, a minha mensagem é essa: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O reino de Deus está vindo. O reino de Deus está vindo. Dia após dia, culto após culto. Então João apresenta: eis aqui o Cordeiro de Deus. Agora nós temos um Cordeiro, o Cordeiro da Páscoa, e temos Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas não é Páscoa. Não é Páscoa ainda. Jesus não tinha nem feito nenhum milagre. Jesus não tinha pregado nenhuma mensagem. Jesus não tinha andado sobre as águas. Jesus não tinha ressuscitado nenhum morto. Jesus não tinha transformado os pães. Não tinha transformado água em vinho. Não tinha multiplicado os pães e os peixes. Jesus não tinha feito nada ainda. Nada, nada, nada. Pronto, ele é o Cordeiro de Deus. Então ele vai. Passam-se 3 anos e meio. João, logo após, morre. É decapitado. O filme, a série deixou-se retrata o momento da morte de João Batista. O pedido da filha de Herodias pela cabeça de João. Eu quero a cabeça de João numa bandeja. Os soldados puindo a bandeja de prata. E João pergunta. Não está na Bíblia isso. Amém? João pergunta. É uma bandeja de prata? É. É para uma festa? É para uma festa. Ele diz: nunca fui numa festa assim. Mas essa eu vou. Aí João morre. João sai de cena porque o chamado dele era qual, querido? Anunciar o Cordeiro. Preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho. João veio para alimentar o caminho. João veio abrir estradas. Só isso. E depois Deus tirou ele de cena. João veio preparar o caminho para que outros pudessem andar naquela estrada, a estrada do reino de Deus. Então passam-se 3 anos e meio. Jesus agora vai ser preso. E quando ele fala a respeito da sua morte, João 10, 17. João 10, 17 e 18. Ele diz assim: por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato eu respeito do meu Pai. Aleluia. Quando Jesus começa a falar da sua morte, irmãos, assim, ó, Jesus falava, os discípulos não entendiam direito, Jesus falava da morte,
começou a falar da morte, Jesus começou a falar que ia para Jerusalém, que ele seria entregue. Ninguém queria ouvir. Cada vez que Jesus falava da morte, até Pedro um dia chegou e disse: não, Senhor, não, isso não vai acontecer, não. Jesus disse: não. Essa palavra que quando chegou a época de ir para Jerusalém, no finalzinho do seu ministério, ele estava decidido a ir para Jerusalém. O rosto de Jesus era o rosto de quem ia para Jerusalém. Jesus já estava impregnado da ideia da cruz. Ele já estava impregnado com a ideia da cruz. Ele disse para os discípulos: eu vou, quando vem o Filho do Homem seja preso, seja crucificado, seja morto, seja entregue aos seus algozes, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. E ninguém acreditava, ninguém ouvia, querido. Porque até ali quem ressuscitava era ele ressuscitava os outros. Quem ia ressuscitar ele? Quem ia orar para ele ser ressuscitado? Se ele estava morto. Aí Jesus vai para Jerusalém. E ele disse para os discípulos: olha, eu vou dar minha vida. Eu vou entregar minha vida. Ninguém vai me tomar. Ninguém vai tirar minha vida. A minha vida não será tirada à força. Eu vou me entregar voluntariamente, espontaneamente eu me entrego. Chega o final do seu ministério. Chega o final do seu ministério. Final de Páscoa. Vai ser Israel está se preparando para comemorar a Páscoa. Então, naquela semana da Páscoa, a ceia que Jesus celebra é a ceia em preparativo à Páscoa. O hino que ele canta com os discípulos, e diz lá, ele tendo cantado o hino, foi para o jardim de Getsemane, lá esperou ser preso. Naquela noite de quinta-feira, ele senta com os discípulos, todos estão à volta da mesa, todos estão ali, eles estão celebrando a mesa, estão celebrando a Páscoa, todos ali. E aí Jesus pega e ele diz: entre nós alguém vai me trair. Dias atrás eu falei sobre isso. Os discípulos começam a dizer: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu. Ninguém aponta o outro, ele diz: sou eu, Senhor. E ele diz: não, aquele que vai estender a mão e vai pegar comigo. E ele entrega para Judas. Judas, o que tu tem que fazer, vai e faz. Faz o que tu tem que fazer. Jesus não negou a ceia para Judas. Jesus é preso. Naquela noite de quinta-feira, ele, até a hora da cruz, que é o meio-dia, na sexta-feira, ele foi espancado, ele foi humilhado. Foi colocado sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, já que ele dizia que ele era o rei. Foi colocado sobre os seus ombros uma capa. E ele foi despido de suas vestes. Os filmes não podem mostrar um homem nu, então eles colocam aqueles panos assim, mas não tinha pano nenhum, era nu mesmo, sem veste alguma, humilhado de toda a sua moral, de toda a sua dignidade. Todo o juízo de Deus, toda a ira de Deus estava agora recaindo sobre o seu filho. Ele atravessa a cidade carregando aquele madeiro, mais de 120 quilos, carregando aquele madeiro pesado, porque era a cruz dele, era o seu crime que ele estava cometendo, o crime que ele havia cometido. A sentença era carregar a cruz e ser crucificado com ela. Ninguém carregava a cruz por ele, do mesmo jeito que nós temos que carregar a nossa cruz. Ele carregou a sua própria cruz, ele estava tão fraco, tão incapaz de carregar a cruz, que ele cai no caminho. Um homem é escolhido para carregar a cruz no lugar dele, Sirineu. Os historiadores dizem que um homem negro foi chamado, porque ninguém escolheu um homem branco para carregar a cruz de Jesus. Quem carregou era um homem negro. Vocês não sabiam, né? E lá ele é crucificado. Agora, irmãos, a revelação de João Batista, a revelação que João Batista declarou há 3 anos e meio antes, agora aquela revelação se torna uma realidade, porque agora Jesus se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela Páscoa seria uma Páscoa tão diferente, porque agora não seria mais um cordeiro, um animal que seria morto e o seu sangue seria derramado para a remissão dos pecados, mas Jesus agora estava morrendo, ele estava se oferecendo
partir de agora, não era mais necessário que os cordeiros fossem mortos, porque um cordeiro ofereceu um sacrifício perfeito, que é Jesus. Ele foi pendurado naquela cruz, o seu sangue foi derramado, o seu estado de espera está tão grande que quando o soldado enfia uma lança no seu lado, o que sai de lá não é sangue, não é sangue. O dia vai se indo, do meio-dia às 3 da tarde, ele está lá na cruz. Do meio-dia às 3 da tarde, ele ouve as pessoas zombando. Ah, por que você não desce daí? Um dos ladrões também diz a mesma coisa. Mas lá na cruz, ainda na cruz, um deles se volta e diz: esse homem é inocente. Esse homem não cometeu crime algum. E ele se vira para Jesus e diz: lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje a gente está lá, é nós. Ainda hoje nós estamos no paraíso. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele agora se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele agora pagou o preço de sangue. A partir daquele momento, querido, Deus cessa uma intermediação do homem. E a partir de agora, todo o ser humano que quer se chegar a Deus não precisa depender de alguém. Ele precisa simplesmente crer em Jesus e se dirigir diretamente a Cristo. A palavra diz que do meio-dia às 3 da tarde houve escuridão, houve trevas. Os historiadores dizem que não houve na história. Eles fizeram lá um cálculo e eles viram cada vez que houve um eclipse. E não tinha nenhum eclipse nesse dia. Não tinha nenhum eclipse. Na história da humanidade, nesse dia não havia um eclipse. Houve escuridão, houve trevas, o inferno inteiro se levanta para ver e aplaudir, dizendo: agora nós vamos matar Jesus. Agora nós vamos matar o Filho de Deus. Então ele se entrega. E ele diz: está consumado. Aleluia. Está consumado. Ele morre. E o inferno pensa que venceu. Assim encerra a sexta-feira, querido. Tudo fechado. As pessoas chorando. Os discípulos escondidos. Com medo de serem os próximos a morrer. Assim encerra a sexta-feira. Houve um terremoto tão grande. Quando Jesus entrega o seu Espírito, a palavra de Deus diz que houve um terremoto. E que na hora que Jesus morreu, os sepulcros se abriram. E os mortos saíram dos túmulos. E eles entraram na cidade. Os mortos saíram dos túmulos e entraram na cidade anunciando a glória de Deus. Sabe o que é isso? Jesus morreu, mas os mortos saíram e foram dizer: esse aí era o Filho de Deus. Esse que foi morto era o Filho de Deus. Esse que foi morto era o Cordeiro de Deus. Esse aí era o Cordeiro de Deus. A Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram vivos, se ficaram vivos, mas diz que eles saíram e entraram pela cidade anunciando a glória de Deus. Jesus morreu. Mas sabe, se engana quem pensa que Jesus morreu naquela sexta-feira. Se engana quem pensa que foi naquele dia que ele morreu. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, verso 8 e 9, ele diz assim: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Deus preparou uma surpresinha
eu vou para lá, eles vão me prender, os soldados vão me prender, os sumos sacerdotes, eles vão fazer isso, oh meu Deus, quem me salvará? Quando Jesus vem à terra, quando ele nasce através de Maria, conforme ele vai crescendo, nada é novidade para Jesus, porque a palavra diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação. O Cordeiro foi morto desde a fundação da terra. Ele sabia de todas essas coisas. A gente é pego de surpresa, ele não. Ele veio, sabe, Deus escreve as coisas, é que nem um tempo de novela. Diz que o menino estava lendo um livro, e aí ele lia lá no livro que o seu herói, ele apanhava muito, e ele ficava triste vendo que o bandido sempre se safava, e ele ficava triste vendo isso. Então ele pensou, eu vou ler lá no fim do livro, porque se lá no fim eu vejo que o meu herói morre, termina, é vencido, não vou nem ler o resto. Aí ele chega lá no fim do livro e ele lê o que acontece no final. Ele lê o que acontece no final. Aí ele diz, é isso que vai acontecer. Aí ele volta lá e continua lendo. E cada vez que o inimigo vem e bate e espanta o seu herói, ele lê, agora ele não chora, agora ele não lamenta, ele dá uma risada e diz, espera que tu vai ver o que vai acontecer contigo. Aí quando chega o dia no final que o herói, ele se levanta e vence, e ele derrota o inimigo, e aí ele comemora com prazer a vitória. E mais ou menos assim, não sabe, no final a história, lá na palavra de Deus está escrito que no final Jesus vem. Aleluia. E ele vem vencendo e para vencer. E ele vem acompanhado de um grande exército com seus cavalos brancos. E todo mundo vem junto com ele. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nas suas mãos ele traz uma espada poderosa. E todos aqueles que o acompanham dão glória a Deus por aquele momento histórico na vida da humanidade, porque Jesus Cristo veio vencendo e para vencer. E o inimigo que tanto tempo comemorou e que pensou que havia vencido, o mesmo inimigo que pensou que agora ele estava morto, não esperado pela manhã de domingo, porque na manhã de domingo a notícia seria outra. Amanhã de domingo a notícia se espalharia, ele ressuscitou. Não, ele não está aqui entre os mortos, não. Procure em outro lugar, porque aqui ele não está mais. Mas isso é para domingo. Hoje é dia de chorar, é dia de lamentar, e é dia de lembrar, Jesus morreu por mim. Ele morreu por mim. Era o meu lugar, e ele tomou o meu lugar. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Sabe, João, o apóstolo, o discípulo amado, o último a morrer, com cerca de 100 anos, quando ele recebe do Senhor a revelação do Apocalipse, e Deus vem, o Senhor, o próprio Jesus vem para falar com João. João já é um homem idoso, tendo que trabalhar numa ilha, quebrando pedra, quebrando rochas, mas nunca deixou de adorar o Senhor. Às vezes, irmãos, acontecem coisas na nossa vida, a gente, eu não quero mais saber, não, eu vou abandonar Jesus. Não, João continua adorando ao Senhor, João continua apaixonado pelo Senhor. E aí João está lá, irmão, velhinho já, idoso, quebrando pedra. E aí ele diz, eu estou lá nas margens do rio, nas margens do mar, era o dia do Senhor, era um domingo, eu estou adorando ao Senhor. E aí Jesus chega. Jesus chega.
começa a ouvir, Jesus chega nas costas de João. Ele começa a ouvir aquele som, o som de muitas águas. Ele vê uma luz, e uma luz que brilhava, e ele se vira para ver quem falava com ele. E a palavra diz que ele olhou e não conseguia enxergar o rosto. As suas vestes eram brancas, seus pés reluziam, a sua voz era como o som de muitas águas. Mas aí o silêncio se quebra e ele diz: João. E João diz: És tu, Senhor. És tu, Senhor. E aí o Senhor diz: João, sobe para cá. E aí João entra na sala do trono. E alguém diz: aqui está um livro. E ninguém tem condições de abrir esse livro. Não há na terra nenhum homem, nenhum ser, ninguém capaz de abrir esse livro, de quebrar esse selo. E ele está lá chorando. E existe um trono. E de repente ele olha para o trono. E ele enxerga no trono um cordeiro como se havia acabado de morrer. Um cordeiro com uma marca de corte no seu pescoço. Ele olhou aquele cordeiro e alguém disse: não chora, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Mas ele se vira de novo e agora já não era mais um cordeiro, era um leão. O cordeiro e o leão. Sabe que João vê Jesus como se fosse no mesmo dia que ele havia sido crucificado. E as pessoas pensam que quando Jesus vier, ele vai vir mansinho, com uma fala tranquila, e que de novo ele vai ser bonzinho. Eles esquecem que quando Jesus vier, ele vai vir como um leão da tribo de Judá. Ele vem para julgar, ele vem para exercer justiça, ele vem para governar com o cetro de justiça. Felizes são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e que terão direito, junto com ele, governar sobre a terra. Vamos orar, queridos. Há um rio fluindo, há uma presença fluindo nessa tarde. Oh Deus, todos nós vamos comer do pão e beber do cálice, todos nós vamos celebrar a ceia. Os irmãos que vão servir a ceia vão passar aí no seu lugar, e você vai pegar e vai esperar. Juntos nós vamos celebrar. Se você está em casa e quiser correr para ver, preparar alguma coisa para você também participar da ceia, corre lá, pegue o pão, pegue o suco, pegue os elementos da ceia e nós vamos juntos. Pode servir, por favor. E nós vamos juntos celebrar nessa tarde. Nós vamos nos sentar à mesa com o Senhor, na mesa da celebração, na mesa do Senhor. Você, se quiser sair do seu lugar e participar da ceia com alguém, sair do seu lugar, chegue perto de alguém, compartilhe com alguém. Nós vamos juntos celebrar este momento, queridos. Nós vamos juntos celebrar este momento tão tremendo, da ceia do Senhor. Eita glória! Todos nós juntos vamos comer do pão e beber do cálice. Sim, Senhor. Hoje é dia de lamento, de choro. Hoje a notícia é a morte do Senhor. Hoje a notícia é que o Cordeiro de Deus foi morto. Seu sangue foi derramado. Essa é a notícia de hoje. A cruz que a nossa ele ocupou. Sim, Senhor. Chegou perto de quem você vai tomar a ceia.
abençoando esse pão e abençoando esse suco. Pai, nós abençoamos agora esses elementos, o corpo e o sangue do Senhor, que a dele comermos, a dele bebermos, sobre nós venha a tua graça, a tua virtude, a tua presença, a tua unção, o teu poder, que haja vigor, que haja fé, que haja renovação, que haja sobre nós o mover do teu Santo Espírito, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Você vai comer do pão. Se você está servindo para alguém, ofereça primeiro o pão. Coma do pão. Pode comer do pão. Depois de comer do pão, Jesus tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança, a aliança do meu sangue. Todas as vezes que comeres este pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que nós estamos fazendo hoje, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos celebrar muitas ceias, muitos encontros como esse. Sirva agora o suco, se você está servindo para alguém. Abençoe, beba. Você pode participar. Você pode adorar o Senhor. Você pode agradecer a Ele. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quer em pé, fique em pé. Se você quiser sentar, sente. Esse é o momento de você levar aos céus a tua oração de gratidão, de agradecimento, porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele se apresentou para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Dá um abraço que está pertinho de você.